Neste vídeo nós vamos ver gráficos de barras. Então, um gráfico de barras, os gráficos de barras provavelmente são os gráficos mais conhecidos, tá? E eles são úteis, por exemplo, para representar informações de histogramas ou de contagens de frequência de ocorrência de variáveis. E nós começamos a plotar o código da plotagem criando uma figura e pegando os eixos relacionados a essa figura. Aqui eu utilizei subplots 1 para dizer que é uma única figura, né? Porque tem uma única linha, uma única coluna. Os valores dos eixos, né? Eu coloquei aqui para o valor do eixo x uma faixa de valores, né, que vai de 0 até o comprimento dessa variável, que são os valores semanais, né, a soma dos valores semanais acumulados dessa variável dfjp. E na altura eu coloco os valores. Então observe, no x eu coloco de 0 até a quantidade de valores. No caso de 0 a 10. São 10? Não. São 11 semanas. Né? São 11 semanas. Ele está numerando aqui de 0 a 10, porque os números ímpares ele não está numerando. E na altura eu coloco os valores propriamente ditos. Né? Então, no eixo x está o comprimento, esse len é para dar o comprimento de uma lista em Python. Então, len dessa lista aqui, né? São os valores semanais acumulados. E aí, para exibir o gráfico de barras, basta fazer x.bar, eixo x e altura, ou seja, eixo x e eixo y. Atribuo uma legenda, no caso aqui eu botei legenda JP, e essas funções aqui de atribuir rótulo para o x, atribuir rótulo para o y, atribuir título, são iguais ao que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Para os outros tipos de gráficos. Nós podemos, observe que aqui as barras têm numerações associadas, mas nós podemos atribuir rótulos também a essas barras, tá? Para isso, eu criei aqui uma lista de strings com o nome de cidades e atribuí essa lista de strings na função setXTickLabels, né? Ou seja, eu vou atribuir aos ticks, né, que são os númerozinhos aqui embaixo das barras, eu vou trocar esses números pelos nomes das cidades correspondentes. Tá? Então, essa função é muito útil, né, para isso. Né? Para atribuir rótulos aos números que estão embaixo das barras. No caso aqui, João Pessoa e Patos, mostrando a quantidade de casos, né? De casos novos confirmados de Covid-19. O resto é igual aos slides anteriores, né? Aqui a única novidade é esse X, ou esse setXTickLabels. Então, um histograma pode ser criado também. Embora um gráfico de barras ele seja muito similar a um histograma, a gente tem a função específica histograma. Olha a diferença da função histograma para a função ponto bar. Na função ponto bar você dá o x e o y. Na função histograma você só precisa dar o y, né? Que ele vai calcular. Na verdade é o x, né, que ele vai calcular automaticamente esse histograma. Aqui, essa função histograma ela tem outros parâmetros que podem ser usados, mas aqui eu estou utilizando só o parâmetro obrigatório, que é a variável que contém os valores que você quer gerar o histograma. E aí ele vai calcular o acumulado para cada uma dessas variáveis. Né? Então, por exemplo, nessa variável aqui, que é um dataset de carnes, ele tem 3 carnes, que é beef, meat e poultry, ou seja, bife, carne de boi e frango. Aí ele conta a frequência de ocorrência de cada uma dessas. Primeiro ele verifica quantas palavras distintas existem. Aí só são 3. Então para cada uma delas ele cria uma barra. E em cada barra ele coloca o acumulado. Então quantas palavras bife existem, quantas palavras meat existem, quantas palavras poultry existem nessa base de dados. E aí a gente estabelece os valores para o eixo x, para o eixo y e para o eixo
para o título, né? Com set xlabel, set ylabel e set title. E esse grid true é para fazer essa gradezinha em cima para facilitar a gente pegar os valores quando for ler o gráfico. Nós podemos ter também um histograma com uma densidade de probabilidades. Então, observe, um histograma por si só é apenas a quantidade acumulada de valores. Então, tem 20 valores BIF, uns 17 de meat e uns 17 de poultry, por exemplo, aqui, ó, vendo aqui nessa altura. Mas a gente pode ter isso como uma densidade de probabilidades. Aí, a densidade de probabilidades, a gente pode entender como sendo no caso desse gráfico, o histograma normalizado, né? Dividindo cada coluna pela soma total. Então, nesse mesmo histograma, considerando apenas as calorias, se a gente colocar esse atributo density igual a true, com bins igual a 5, bins corresponde à quantidade de barras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bins igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Densidade igual a true, ele vai, ao invés de plotar um histograma comum, vai plotar a densidade de probabilidades relativa àquela distribuição de dados. E aí os rótulos, né? Bins, frequências e o título do gráfico. Grid true é para dar essa grade para a gente conseguir encontrar os valores melhor no gráfico. Aí, se nós quisermos saber qual é a probabilidade de uma determinada faixa de valores, basta calcular a área embaixo daquela região, né? Então, por exemplo, se eu quiser encontrar a probabilidade dos valores entre 170 e 190, aí eu calculo a área embaixo dessa barra aqui, né? No próximo vídeo nós vamos ver box plot.